Ezequiel, voltou com tudo, hein? Eu não. Senta aqui pra mim, por favor. Mas não mudei nada. Ah, precisa ver fazer uma emenda. Vetou um projeto meu aí, né? Não, tem que julgar o veto ainda primeiro. Esperar. Tem que ler as duas aqui, o quê? É, a primeira quinta, depois a da primeira. Pode, presidente. Um dia todo. Peraí, calma. Vai ter um ligeiro assim, espera aí. Aí é ligeiro, né, filho? Você tá na sessão quinta-feira, né? Naquela do dia 6. Porque ficou dois Marcelinhos. 21, 22. Falta dois. Bom dia a todos. Sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, a realizar-se dia 6 de abril de 2021. Solicito aos vereadores que assumam seus lugares e registrem suas presenças no terminais de votação. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao segundo secretário, vereador Lucimar, que faça a leitura de um trecho sagrado da Bíblia, conforme determina o regimento interno. Sexta sessão ordinária, 6 de abril de 2021. Salmos, capítulo 5, versículo 2 a 4. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu Deus, meu, pois a ti é o que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subestime o mal. Palavra do Senhor. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ata. Ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura, realizada em 16 de março de 2021. Sob a presidência de Ederson dos Santos Alves, Ferrugem da Pizzaria, de secretaria de Marcelo Lima Costa, Marcelinho. E Lucimar Marcos Moreira, Lucimar Doluia. No horário regimental, senhor presidente, convido os senhores vereadores a assumirem seus lugares e registrarem suas presenças no terminal de votação. Registre a presença no painel dos vereadores Ademir Martins da Silva, Mi. Cláudio Luiz de Godoy, Cláudio Godoy. Djalma Lima de Oliveira, Djalma. Ederson dos Santos Alves, Ferrugem da Pizzaria. Eriton Bezerra Gomes, Tom. José Francisco Teixeira, Zezinho Tapeceiro. Lucimar Marcos Moreira, Lucimar Doluia. Marcelo Lima Costa, Marcelinho. Marcelo Trajano da Silva, Marcelo Lenha. Sidney dos Santos, Ney. Ausente o vereador Juscelino Paulo Veiga, Juninho Veiga. Havendo número legal, o senhor presidente declara aberta a 5ª sessão ordinária e solicita ao segundo secretário, vereador Lucimar, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos, capítulo 75, versículo 1 a 3. O senhor presidente solicita ao segundo secretário, vereador Lucimar Doluia, que faça a leitura da ata da 4ª sessão ordinária realizada em 9 de março de 2021. Posta em deliberação dos senhores vereadores, incluindo projeto de resolução, projeto de leis 1/2021 do Executivo. Autoriza o município de Vargem Grande Paulista a antecipar feriados previstos no calendário oficial para facilitar o isolamento social em função da pandemia por Covid-19. Posto em discussão e votação eletrônica e aprovado por 10 votos. Projeto de lei 2/2021 do Executivo. Altera o artigo 1º e insere o parágrafo único no artigo 2º da Lei nº 1091, de 15 de outubro de 2019, que estabelece o prazo de 12 meses para transferência de direitos para exploração do serviço de táxis, mediante a cobrança de taxa específica e de outras providências correlatadas. Posta em discussão e votação aprovada eletrônica e aprovada por 10 votos. A pedido do vereador Zezinho, a sessão é suspensa por 15 minutos. Reaberta a sessão, verifica-se a presença de todos os vereadores. Projeto de lei número 3/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alterações na Lei 114/2020, LDO, na Lei 1117/2020, LOA, e da outras providências, apresentado substitutivo ao projeto de lei 3/2021 pelos vereadores Lucimar Doluia, Ney, Zezinho, Marcelinho, Tom do Conselho, Marcelinho. Em discussão e votação substitutiva, é aprovado por 9 votos favoráveis e um contrário.
Projeto de Lei 4/2021 do Executivo autoriza o Poder Executivo a doar bens inservíveis deste município ao Fundo Social de Solidariedade de Vargem Grande Paulista e da outras providências posto em discussão e votação é aprovado por 10 votos favoráveis. Projeto de Resolução 2/2021 de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a revogação da Resolução 1/2021 de 16 de março de 2021. Posta em discussão e votação é aprovada por 9 votos favoráveis e 1 abstenção. O senhor presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão extraordinária, do que, para constar, lavrou-se a presente ata. Corrigindo, o senhor presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão ordinária, do que, para constar, lavrou-se a presente ata. Em votação, a ata realizada da 5ª sessão ordinária em 16 de março de 2021. Solicito que os vereadores façam seu voto através do terminal. A ata foi aprovada por 10 votos. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Marcelinho, que faça a leitura das matérias. Desculpa. Retificando, o segundo secretário, o vereador Lucimar, continua lendo a ata. Ata da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura, período de recesso, realizada em 25 de março de 2021, sob a presidência de Ederson dos Santos Alves, Ferrugem Pizzaria, Secretaria de Marcelo Lima Costa, Marcelinho, Lucimar Marcos Moreira, Lucimar Doluia. No horário regimental, o senhor presidente convida os senhores vereadores a assumirem seus lugares e registrarem suas presenças no terminal de votação. Registre a presença no painel os vereadores Ademir Martins da Silva, Cláudio Luiz de Godoy, Cláudio Godoy, Djalma Lima de Oliveira, Djalma, Ederson dos Alves, Santos Alves, Ferrugem da Pizzaria, Eriton Bezerra Gomes, Tom, José Francisco Teixeira, Zezinho Tapeceiro, Juscelino Paulo Veiga Júnior, Juninho Veiga, Lucimar Marcos Moreira, Lucimar Doluia, Marcelo Lima Costa, Marcelinho, Marcelo Trajano da Silva, Marcelo Lenha, Sidney dos Santos, Ney. Havendo número legal, o senhor presidente declara aberta a primeira sessão extraordinária e solicita ao segundo secretário, vereador Lucimar Doluia, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Lucas, capítulo 6, versículos 35 a 36. O senhor presidente solicita ao primeiro secretário, vereador Marcelinho, que faça a leitura das matérias constantes desta sessão extraordinária. Ofício Gabinete 76/2021 do Poder Executivo, solicitando convocação de sessão extraordinária, ofício circular 2/2021 do presidente da Câmara, convidando os vereadores em votação eletrônica, aprovado por 9 votos favoráveis. O senhor presidente solicita ao primeiro secretário, vereador Marcelinho, que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Projeto de Lei 16/2021, de autoria do vereador Djalma, que ficará na coordenadoria legislativa por 10 dias e será encaminhado às comissões competentes. Projeto de Resolução 1/2021, de autoria da mesa diretora, que ficará na coordenadoria legislativa por 10 dias e será encaminhado às comissões competentes. Requerimento 7/2021, de autoria do vereador Tom do Conselho, para que seja consignado na ata dos trabalhos Tem que votar hoje? Tem que votar hoje? Tem que votar hoje? Tá na pauta. Aí eu vou me mexer. O veto, se vocês votam normal, eu vou me mexer. Do veto. Do meu
Vai concordar ou vai... Então, na verdade, ele vai fazer uma emenda que autoriza a pessoa, na sua vacina, ela autoriza a expor o nome dela. Ah, entendi. Entendeu? Pergunta pra pessoa, né? Isso. Aí se a pessoa concordar... Isso, é. Vetou o seu? Vetou o seu? Mas vetou. Você vai votar como? Vai acompanhar o veto? Vai acompanhar o veto? De novo? Começa de novo? Sim, da extraordinária. Tá. Ata da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura, período de recesso realizado em 25 de março de 2021, sob a presidência de Ederson dos Santos Alves, Ferrugem da Pizzaria, e de secretaria de Marcelo Lima Costa, Marcelinho, Lucimar Marques Moreira, Lucimar do Luia. No horário regimental, o senhor presidente convida os senhores vereadores a assumirem seus lugares. Registrados em suas presenças, terminal de votação. Registra-se a presença no painel os vereadores Ademir Martins Silva, Cláudio Luiz de Godoy, Cláudio Godoy, Djalma Lima de Oliveira, Djalma, Ederson dos Santos Alves, Ferrugem da Pizzaria, Eriton Bezerra Gomes, Tom, José Francisco Teixeira, Zezinho Tapeceiro, Juscelino Paulo Veiga, Júnior Juninho Veiga, Lucimar Marcos Moreira, Lucimar do Luia, Marcelo Lima Costa, Marcelinho, Marcelo Trajano da Silva, Marcelinho, Sidney dos Santos, Ney. Havendo número legal, o senhor presidente declara aberta a primeira sessão extraordinária e solicita ao segundo secretário, vereador Lucimar, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Lucas, capítulo 6, versículos 35 a 36. Senhor presidente, solicita ao primeiro secretário, vereador Marcelinho, que faça a leitura das matérias constantes desta sessão extraordinária. Ofício do Gabinete 76/2021 do Poder Executivo, solicitando a convocação de sessão extraordinária. Ofício Circular 2/2021 do Presidente da Câmara, convocando os vereadores e deliberação dos senhores vereadores, incluindo o projeto de resolução, projeto de lei 1 de 2021 do Executivo. Autoriza o município de Vargem Grande Paulista a antecipar feriados previstos no calendário oficial para facilitar o isolamento social em função da pandemia por Covid-19. Posto em discussão e votação eletrônica e aprovado por 10 votos. Projeto de lei 2/2021 do Executivo. Altera o artigo 1 e insere o parágrafo único no artigo 2º da Lei 1091, de 15 de outubro de 2019, que estabelece o prazo de 12 meses para a transferência de direitos para a exploração dos serviços de táxis, mediante a cobrança de taxa específica, e da outras providências correlatadas. Posto em discussão e votação eletrônica e aprovada por 10 votos. A pedido do vereador Zezinho, a sessão é suspensa por 15 minutos. Reaberta a sessão, verifica-se a presença de todos os vereadores. Projeto de lei número 3/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração na Lei 1114/2020, LDO, e na Lei 1117/2020, LOA, e da outras providências, e apresentado substitutivo ao projeto de lei 3/2021 pelos vereadores Lucimar do Luia, Ney, Zezinho, Marcelinho, Tom do Conselho, Marcelinho. Discussão e votação. Substitutivo é aprovado por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Projeto de lei 4/2021 do Executivo autoriza o Poder Executivo a doar bens servíveis deste município ao Fundo de Solidariedade de Vargem Grande Paulista e da outras providências. Posto em discussão e votação, é aprovada por 10 votos. Projeto de lei de resolução 2/2021, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a revogação da resolução 1/2021, de 16 de março de 2021. Posto em discussão e votação, é aprovada por 9 votos favoráveis e 1 abstenção. O senhor presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão extraordinária, do que para constar lavrou-se a presente ata. Em votação, a sessão extraordinária realizada em 25 de março de 2021. Solicito que os vereadores façam seu voto através do terminal. A ata foi aprovada por 10 votos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marcelinho, que faça a leitura das matérias constantes do expediente.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, os abaixo assinados, vereador da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, conforme determina o regimento interno dessa Casa de Leis, deliberam a Vossa Excelência que a sessão ordinária que deveria ser realizada no dia 30 de março de 21, terça-feira, seja realizada no dia 8 de abril, na quinta-feira, no horário regimental, em virtude da antecipação do feriado no estado de São Paulo e no município. Câmara Municipal, Vargem Grande Paulista, 6 de abril de 2021, assinado por todos os vereadores. A sessão, que era para ser realizada então, na terça-feira passada, dia 30/3, será realizada na quinta-feira, dia 8, em virtude da antecipação dos feriados. Vargem Grande Paulista, 25 de março de 2021. Razões do veto. Senhor presidente, através do presente, recebemos os projetos de lei 1 de 2021, 2 de 2021, autógrafos 1 de 2021 e 2 de 21, ambos de autoria do vereador Djalma, 3 de 21 e 4 de 2021, autógrafos 3 de 2021 e 4 de 2021, ambos de autoria do vereador Ademir. 5 de 2021, autógrafo 5 de 2021, de autoria do vereador Lucimar, e 6 de 2021, autógrafo 6 de 2021, de autoria do vereador Marcelinho do Conselho. Após passarem sobre o crivo jurídico os presentes autógrafos, os quais passo a transcrever as proposituras internas, originalmente de lavras do Poder Legislativo, foram regularmente aprovadas nessa Casa de Leis, transformando-se nos autógrafos acima citados. Sobre os autógrafos, por idênticos motivos, entendo que o autógrafo número 1 e 2 merecem reparos. Com efeito, penso que o artigo 3º do autógrafo 1 e artigo 5º do autógrafo número 2 não guardam consonância com o princípio da reserva legal, ao deixarem de definir os parâmetros para imposição de multas àqueles que agirem em contrariedade às normas propostas. Segundo o disposto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, circunstâncias quais, no escolho do mestre Celso Antônio Bandeira de Mello. Não afirma que tais sugestões obrigam ou desobrigam alguém a algo em função de decreto, regulamento, resolução, portaria, ou quejando diz em virtude de lei. Logo, a administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte proibir ou impor algo a quem quer que seja. Vale dizer, não lhe é possível expedir regulamento, instrução, resolução, portaria, ou seja lá, que ato for para coatar a liberdade dos administrados, salvo em leis se já estiver delineada a contenção ou a imposição que o ato administrativo venha a minudenciar. Com efeito, ao abdicar completamente da estreita e via legislativa para qualificar ou disciplinar os limites mínimos e máximos de multiplicáveis às infrações previstas no projeto de lei, cujo autógrafo número 1 e 2 de 2021, decorre transferindo essa atribuição ao chefe do Executivo por meio de decreto. As propostas acabam por autorizar a indevida inovação da ordem jurídica configurada na implementação de sanções que não foram previstas pelo Poder Legislativo, o que não se condiz com a ordem constitucional. A jurisprudência também navega seguindo os mesmos eventos: administrativa e constitucional, anulação de ato de infração, IBAMA, imposição de multa, portaria, decreto, ilegalidade das penalidades impostas, não recepção pelo artigo 25 do ADCT. São ilegais as multas impostas com base em portarias por não encontrarem respaldo no ordenamento jurídico vigente. Isso porque o ato administrativo não pode criar obrigações ou impor penalidades sob pena de infringência ao princípio constitucional da legalidade, segundo o qual ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, a teor do disposto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal 2. A delegação de competência prevista no Decreto-Lei 289 de 67 perdeu a eficácia jurídica com a edição da Emenda Constitucional 11 de 78, artigo 3º, e não foi recepcionada pelo artigo 25 do ADCD da Constituição Federal de 1988. A Portaria 267, de 5 de 9 de 88, IBDF, não pode substituir quando dispõe sobre penalidades administrativas nas medidas em que, fundada na delegação de competência contida em diploma legal, não recepcionado
pela Constituição de 88. O IBAMA não dispõe de expressa previsão legal para punir o ilícito administrativo, eis que as leis não descrevam infração ou penalidade administrativa, prescindindo de complementação da lei no sentido formal, consoante o princípio da legalidade, artigo 5º, 2 da Constituição Federal de 88. Por sua vez, viola o princípio da reserva legal, porque somente a lei pode descrever a infração e impor penalidade, apelação e remessa necessárias improvidas. Tributário, embargos, a execução, multa, ausência de descrição do fato gerador por meio de lei formal, ilegalidade da sua imposição, portaria, resolução, Conselho Nacional do Petróleo, a definição do fato gerador da multa somente pode ser veiculada por meio de ato emanado do Poder Legislativo, ou seja, lei em sentido formal, e não por meio de decretos ou portaria. Precedente dessa Corte e do STF, no caso, foi imposta a multa ao embargante em 23 de março de 94, com fulcros no artigo 6, inciso 2 da portaria 253, notas explicativas da portaria de preço em vigor do artigo 1º, da portaria 23, de 23 de 9 de 92. Por razões que, mais tarde, não constituam crédito cuja executoriedade possa ser suspensa, sanciona os autógrafos 1 e 2 de 21, provenientes de projeto de lei número 1 de 2021 e 2 de 2021, ambos de autoria do vereador Djalma, vetando-se, contudo, o artigo 3º do autógrafo 1 de 2021, do artigo 5º, autógrafo 2 de 2021, por afrontar o princípio constitucional da reserva legal. Sobre o projeto de lei número 3 de 2021, impõe ao comércio a obrigatoriedade da adaptação para disponibilizar a seus clientes fraudários em suas dependências, deve, a meu sentir, ser vetado integralmente nesse momento. A crise causada pela pandemia, uma vez que a atividade comercial já vem sendo amplamente sacrificada com as restrições impostas pelo poder público para conter a disseminação da Covid-19, situação que perdura há mais de um ano. Logo, impor ao comércio, a essa altura, seja onerado com adaptações estruturais de suas dependências, em um momento de crise de saúde pública com impacto direto na economia, significa condená-los, principalmente o pequeno comerciante. A falência, com o indesejável aumento do desemprego e da desigualdade social, que deve ser evitado pelo poder público. A situação é agravada pelo fato de que o projeto de lei não estabelece prazo de transição para que tais adaptação ocorra, presumindo-se por sancionados os setores atingidos, deve imediatamente adaptar-se, o que não é razoável. Logo, não me parece que a matéria tratada ao autógrafo 3 de 2021, extraído do PL 3 de 2021, de autoria do vereador Ademir, esteja consonante com o interesse público, principalmente na fase em que o município está inserido por interseção do Decreto Municipal número 357, de 11 de março de 2021, que limita até mesmo o exercício de algumas atividades outrora consideradas essenciais. Por essa razão, veto número 3 de 2021, autógrafo número 3 de 2021, com fundamento no artigo 82 da Lei Orgânica Municipal, por padecer a matéria de interesse público. No que se refere ao autógrafo número 4 de 2021, entendo que deva ser vetado integralmente, uma vez que a matéria aprovada pelo Poder Legislativo em proposta da iniciativa do vereador Ademir imiscui-se diretamente na função administrativa atividade típica do Poder Executivo. Ora, inexorável a competência do município para organizar e prestar diretamente ou em regime de concessão ou permissão os serviços públicos, assim como também não se pode negar que a representação do município é exercida pelo prefeito municipal, chefe do executivo, consoante se extrai do artigo 105, inciso 2 e parágrafo 5 da Lei Orgânica Municipal. Com efeito, a aprovação do projeto de lei que impõe obrigação administrativa, estabelecendo o cronograma para a prestação de serviços públicos, especialmente os de limpezas de galeria, valas, bueiro, córregos, e quejando, além de inobservar critérios e orientações técnicas que somente o Poder Executivo os detém por intermédio de seus órgãos, invade indevidamente a competência desse poder para disciplinar e tema de razão para a qual veta o projeto de autoria do vereador Ademir, ante os vícios já apontados, bem como por afrontar o princípio constitucional da separação e independência dos poderes consagrado no artigo 2º da Carta Política. Quando o autógrafo número 5 de 2021, embora a iniciativa retratada no autógrafo 5 de 2020 guarde consonância com o princípio da publicidade consagrado no caput do artigo 37 da Constituição Federal, vez que a transparência na distribuição e aplicação das vacinas do Covid-19 é tema de exonerável interesse público, sendo certo que a propositura viabiliza a ampla fiscalização do cronograma de vacinação fixado no Plano Nacional de Imunização. Tenho que a proposta deve se apresentar em perfeita compatibilização com os outros preceitos normativos de idêntica relevância
o que ao menos em parte não me parece o caso. Isso porque pretende o legislador que a divulgação da lista contendo o nome completo de pessoas vacinadas, como quer o artigo 1º, parágrafo 1, inciso 1 do autógrafo 5 de 2021, não se alinhava com o princípio da inviolabilidade da intimidade e da vida privada preconizado no artigo 5º, 10 da Constituição Federal. Ora, embora a revista de interesse público respeito ao cronograma de vacinação contra o Covid-19, sua fiscalização não pode ser efetuada de maneira indistinta, arbitrária e sem qualquer elemento indicativo do eventual fraude, como se todos os vacinados estivessem sob suspeita, expondo-os publicamente com uma lista indicando suas qualificações, pois, ao admitir-se tal possibilidade, esteja se expondo todos aqueles que parcialmente respeitam a sua vez e ser vacinado em detrimento do eventual espeitalhão que apenas, hipoteticamente, poderia desrespeitar o cronograma de vacinação. Afirmo isso, pois em tempos em que as redes sociais revelam-se o meio mais eficaz para a disseminação de informação, tornaram-se, por outro lado, paradoxalmente, também um campo fértil para a proliferação de notícias falsas. Com isso, o risco de eventuais fraudes no cronograma de vacinação não pode submeter todos os que foram vacinados regularmente a uma indevida exposição pública, porquanto essa possibilidade significaria a admissão de uma solene inversão de valores ao colocar todos os imunizados sob suspeita, quando a lei presume a inocência de pessoas e a legalidade dos atos administrativos. Nessa esteira, ao regulamentar o princípio da inviolabilidade na vida privada e da intimidade, o legislador infraconstitucional assentou que o tratamento de informação de caráter pessoal deve ser feito com respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, consoante estabelece o artigo 31. Dessa forma, tenho que o autógrafo 5 de 2021, oriundo do projeto de lei 5 de 2021, de autoria do vereador Lucimar, do Luia, deve ser sancionado, vetando-se o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1º, por expor indevidamente e sem observância das condições prescritas no artigo 31, parágrafos 3 e 4 da Lei Federal, dados do poder público, e pode ser apresentado sobre o crivo da regular e concreto processo de apuração da eventual fraude. Sobre o autógrafo número 6 de 2021. O tema tratado no autógrafo número 6 de 2021, proveniente do projeto de lei aprovado pelo Legislativo Municipal, acolhendo proposituras do vereador Marcelinho do Conselho, reconhece a prática de atividade física como essencial, podendo se realizar em academias, ainda que em tempo de crises ocasionada por moléstias contagiosas e catástrofes naturais. Ao que me parece, contraria o interesse público, principalmente por não estar em consonância com o atual cenário de saúde pública, vivenciando que impõe ao país o doloroso recorde de morte ocasionadas pela Covid-19, 2.841 mortes somente em 16 de 3 de 2021 e mais particularmente no estado de São Paulo, 617 mortes somente em 16 de 3 de 2021. O debate a respeito da competência dos estados e municípios para adotar medidas de restrição da atividade econômica com o fito de estimular o isolamento social, única medida preventiva da qual dispomos para impedir a disseminação do vírus segundo a comunidade média. Além da vacina, que retardariamente passou a ser nos ofertada a conta-gotas, ainda é cadente principalmente pela imunização do governo federal e a adoção de medidas efetivas e despidas de cunho ideológico para combater a crise, tem sido pacificada juridicamente pelo excelso Supremo Tribunal Federal. Na decisão supracitada, restou convalidada a competência comum à União, Estados e municípios para legislar e adotar medidas sanitárias de combate à pandemia, abstraindo-se daqueles movimentos que, no exercício dessa competência, as autoridades devem observar parâmetros materiais específicos, os quais, alinhado com as orientações da Organização Mundial de Saúde, dotada da expertise para dar eficácia ao direito à saúde, adotar ações para prevenir e tratar doenças epidêmicas. Vejamos a emenda colecionada, a mais especificamente os itens 2 e 6 que são destacados. Referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, direito constitucional, direito à saúde, emergência sanitária internacional, Lei 13.979 de 2020, competência dos entes federativos para legislar e adotar medidas sanitárias de combate à epidemia internacional e hierarquia do Sistema Único de Saúde. Competência comum, medida cautelar parcialmente deferida. A emergência internacional reconhecida pela Organização Mundial de Saúde não implica, nem muito menos autoriza, a outorga da discricionalidade
sem controle ou sem contrapesos típico do Estado Democrático de Direito, as regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, a capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica no direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. O agente público age melhor mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações. O exercício da competência constitucional para as ações nas áreas de saúde deve seguir parâmetros materiais específicos a serem observados primeiro pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações à luz delas que a saúde é garantida por meio da obrigação dos Estados, partes, de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas, e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do artigo 22 da Constituição Federal, Organização Mundial de Saúde, Decreto 26 de 42, de 17 de dezembro de 1948, mas, sobretudo, porque conta com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito de saúde. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e na recomendação das Organizações Mundial de Saúde. Medida cautelar parcialmente concedida pela interpretação conforme a Constituição, artigo 9 do artigo 3 da Lei 13.979. Com efeito, extrai a decisão referida que nenhuma medida de autoridade pública destinada ao enfrentamento à pandemia pode advir desprovida de motivação ou justificativas que lhe dê legitimidade. Vale dizer, as medidas de enfrentamento às pandemias como vivemos não sujeitam a ideologias, pressões econômicas, políticas, religiosas ou de grupos determinados, devendo prioritariamente respeitar a ciência médica e a comunidade científica. A Lei número 8080 de 90, que regulamentará o Sistema Único de Saúde no Brasil, preconiza a integridade do sistema de saúde em nível federal, estadual e municipal, objetivando viabilizar ações e serviços preventivos e curativos disponibilizados à população. Vejamos, artigo 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. 2. Integridade de assistência estendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos, curativos, individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Com efeitos, o SUS é composto por um complexo e articulado conjunto de ações que sustentam sua existência, de sorte que a autonomia municipal para legislar e adotar medidas sanitárias, principalmente em tempos de pandemia, não pode ser implementados totalmente desassociados da ação articulados pela cadeia de gestão do serviço de saúde nas diversas esferas do poder. O protocolo de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde, traz ao menos 3 pilares simples: distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos com água, sabão ou álcool em gel 70%. O governo do Estado, na condição de coordenador das ações de vigilância epidemiológica, a sanitária, instaurou o Centro de Contingência do Coronavírus, resolução SP número 27, 13 de março de 2020, colegiado formado por profissionais de saúde, da sua maioria médicos infectologistas, o qual vem dando orientação técnica, balizadores das ações de combate que adota o próprio Estado e os municípios paulistas. Segundo as orientações do Centro de Contingência, categorizou-se como essenciais algumas atividades, dentre as quais nunca foram inseridas academias. Não se nega que a prática de atividade física é recomendada pela comunidade médica, mas para propiciar a vida saudável. Contudo, entender os técnicos em saúde pública que a sua prática em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, como são as academias, propiciavam-se a disseminação do contágio pelo novo coronavírus. De modo que os benefícios não justificavam os malefícios causados pela disseminação de uma doença que, passado mais de um ano de seu surgimento, continua a vitimar pessoas e desafiar a ciência. Logo, nobres vereadores, não me parece que a matéria tratada no autógrafo 6 de 2021, extraído de autoria do vereador Marcelino do Conselho, esteja consoante com o interesse público, principalmente na atual fase em que o município está inserido por interseção do Decreto Municipal número 357, de 11 de março de 2021, que limita até mesmo o exercício de algumas atividades outrora consideradas essenciais.
Por essa razão, veto a PL número 6 de 2021, autógrafo número 6 de 2021, com fundamento no artigo 82 da Lei Orgânica Municipal, por padecer a matéria de interesse público. Sendo só para o momento, aproveito para renovar protesto de mais alta estima e distinta consideração. Josué Ramos, prefeito. O veto total e parcial dos autógrafos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 serão encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 17 de 2021, de autoria dos vereadores Tom do Conselho e Zezinho Tapeceiro. Estabelece as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto e as comunidades missionárias como atividade essencial no município de Vargem Grande Paulista e dá outras providências. Josué Ramos, prefeito, município de Vargem Grande Paulista, faz saber que a Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece que as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto e as comunidades missionárias sejam reconhecidas nos termos da legislação vigente como atividades essenciais para efeito de políticas públicas, em especial nos períodos de calamidade pública no município de Vargem Grande Paulista, sendo vedada a determinação do fechamento total de tais locais. Parágrafo único. Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes em tais locais, nas fases, no Plano São Paulo, laranja 40%, dos fiéis vermelha 25% e roxa 15% da capacidade do local do culto, devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presencial em tais locais. Artigo 2º. Poderá ser realizado celebrações diárias com revezamento dos membros para que alcance a totalidade dos membros. Artigo 3º. O Poder Executivo terá o prazo de 30 dias para regulamentar esta lei no que lhe couber. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Sala das Sessões, vereador Márcio Fernando, 6 de abril de 2021, assinado pelo Tom do Conselho Vereador, Zezinho Tapeceiro Vereador. Projeto de Lei 17 de 2021, de autoria dos vereadores Tom e Zezinho, ficará na coordenação legislativa por 10 dias e será encaminhado às comissões competentes. Essa aqui de novo? É outro? É outro. Projeto de Lei número 18 de 2021, de autoria dos vereadores Zezinho Tapeceiro e Tom do Conselho. Juninho Veiga. Institui o serviço voluntário de capelania hospitalar junto ao município de Vargem Grande Paulista e dá outras providências. Josué Ramos, prefeito do município de Vargem Grande Paulista, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista aprovou e eu sanciono e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído junto ao Pronto Socorro Municipal de Vargem Grande Paulista o serviço voluntário de capelania. Artigo 2º. Criação de uma sala nas dependências do Pronto Socorro Municipal destinada para assistência religiosa. Artigo 3º. A atividade da capelania tem por objetivo o atendimento espiritual. 1. Às pessoas assistidas pelas entidades. 2. Ao paciente internado e seus familiares ou acompanhantes. 3. Aos funcionários das entidades. Parágrafo único. A atividade de capelania voluntária respeitará a vontade das pessoas que desejam recebê-los. Artigo 4º. O capelão, em suas atividades, deverá respeitar as normas internas de cada estabelecimento de saúde, no que se refere ao acesso dos assistidos e à realização das atividades. Artigo 5º. É vedado ao capelão voluntário interferir nos procedimentos adotados para o tratamento dos assistidos, assim como oferecer qualquer tipo de alimento, medicação ou outros produtos sem prévia autorização do responsável pelo setor médico. Artigo 6º. O serviço, em hipótese alguma, poderá estar vinculado a qualquer religião específica e aceitará representantes dos diferentes credos existentes nos países, respeitados os preceitos da Constituição Federal. Artigo 7º. A regulamentação do capelão será de responsabilidade do Conselho de Pastores e Líderes de Vargem Grande Paulista, o COPLEV, que fará o cadastro e a validação dos voluntários para a capelania, independente do credo, e COPLEV será responsável por receber todas as orientações de procedimentos e boas práticas da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 8º. Para o cumprimento dessa lei, fica o Poder Executivo autorizado a regulamentá-la e a celebrar convênios e parceria com instituições e órgãos públicos ou da iniciativa privada. Artigo 9º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revocada disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Márcio Fernando, 6 de abril de 2021, Zezinho Tapeceiro, vereador, Tom do Conselho, vereador, Juninho Veiga, vereador.
Projeto de Lei 18 de 2021, de autoria dos vereadores Zezinho Tapeceiro, Tom do Conselho e Juninho Veiga, ficará na coordenadoria legislativa por 10 dias e será encaminhado às comissões competentes. Requerimento número 9 de 2021. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvido plenário para que seja consignado na ata dos trabalhos dessa Casa de Lei voto de profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Santinati de Farias, ocorrido no dia 19 de março passado. Justificativa. Marcelo Santinati foi funcionário da Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista por quase 20 anos, sendo um funcionário exemplar, competente, sempre muito dedicado e disposto a colaborar com todos. Com certeza deixou uma lacuna impreenchível, mas prevalecerá no coração de todos os que conheceram e com eles tiveram a grata satisfação de conviver, unindo-nos à manifestação de pesar por sua lastimável ausência, registro de condolência, derradeira homenagem à memória de Marcelo Santinati. Requeiro, outro sim, que da manifestação dessa casa seja dada a ciência à família enlutada na pessoa da viúva Araceli Silva. Sala das Sessões, vereador Márcio Fernando, 6 de abril de 2021, Ferrugem da Pizzaria. Em discussão. Em votação. O requerimento 9 de 2021 foi aprovado por 10 votos. Requerimento número 10 de 2021. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvido plenário para que seja consignado na ata dos trabalhos desta Casa de Leis voto de profundo pesar pelo falecimento de Flávia Ponguelupi, ocorrido no dia 24 de março passado. Justificativa. Flávia Ponguelupi, nascida em São Paulo, 19/12/76, filha de José Francisco Ponguelupi Chicão, da ambulância, Ivani Batista de Souza, e moradora do município de Vargem Grande Paulista desde criança, técnica em enfermagem. Com certeza deixou uma lacuna impreenchível, mas prevalecerá no coração de todos os que conheceram e com ela tiveram a grata satisfação de conviver. Unindo-nos à manifestação de pesar por sua lastimável ausência, registros de condolência derradeira, homenagem a Flávia Ponguelupi. Requeiro outro sim, que da manifestação dessa casa seja dada a ciência à família enlutada. Sala das Sessões, vereador Márcio Fernando, 6 de abril de 2021, Ferrugem da Pizzaria. Em discussão, requerimento 10 de 2021. Em votação. O requerimento foi aprovado por 10 votos. Requerimento número 11 de 2021, senhor presidente, requeiro a mesa ouvido plenário para que seja consignado na ata de trabalho dessa Casa de Lei voto de profundo pesar pelo falecimento de Reginaldo Soares Filho, ocorrido no dia 22 de março passado. Justificativa. Reginaldo Soares Filho, popularmente Barão, empreendedor em nosso município, comandava seu próprio negócio, o restaurante Guia e Gole, na Avenida Elias Alves da Costa, homem de negócio, sempre alegre, sorridente, otimista e idealista. Com certeza deixou uma lacuna impreenchível, mas prevalecerá no coração de todos que conheceram e com ele tiveram a grata satisfação de conviver, unindo-nos à manifestação de pesar por sua lastimável ausência, registro de condolências derradeira, homenagem à memória de Reginaldo Soares Filho. Requeiro, outro sim, que da manifestação dessa casa seja dada a ciência à família enlutada na pessoa da viúva Silvana. Sala das Sessões, vereador Márcio Fernando, 6 de abril de 2021, Ferrugem da Pizzaria. Em discussão, o requerimento 11 de 2021. Em votação. O requerimento foi aprovado por 10 votos. Requerimento número 12 de 2021. Senhor presidente, requeiro a mesa ouvido plenário para que seja consignado na ata dos trabalhos dessa Casa de Leis voto de profundo pesar pelo falecimento de Lídia Alves da Silva, ocorrido no dia 22 de março passado. Justificativa. Elídia, nascida 18 de 7 de 1956, foi funcionária do município de Vargem Grande Paulista, na Secretaria Municipal de Educação, na função de administrador de creche, onde se aposentou em 2008, onde sempre desempenhou as funções com dedicação, empenho e carinho. Com certeza deixou uma lacuna impreenchível, mas prevalecerá no coração de todos os que conheceram e com ela tiveram a grata satisfação de conviver, unindo-nos à manifestação de pesar por sua lastimável ausência. Registros de condolência derradeira, homenagem a Elídia Alves da Silva. Requeiro, outro sim, que da manifestação dessa casa seja dada a ciência à família enlutada.
Sala das Sessões, vereador Márcio Fernando, 6 de abril de 2021, tom do Conselho. Em discussão, requerimento 12 de 2021. Em votação. O requerimento 12 de 2021 foi aprovado por 10 votos. Indicação número 31 de 2021. Através da mesa, indica o excelentíssimo senhor prefeito Josué Ramos a conveniência de proceder estudo junto ao setor competente, visando o pagamento de auxílio emergencial para os comerciantes que necessitam pagar aluguéis em seus estabelecimentos comerciais. Juninho Veiga, vereador. A indicação lida será encaminhada ao senhor prefeito. Moção número 23 de 2021. Sabemos que estamos passando por um momento muito delicado por causa da pandemia. Também somos sabedores de toda a dificuldade em contar a disseminação do vírus. Também é de conhecimento público o lapso que os números casos têm provocado na saúde pública. Mas é inconcebível decretar o fechamento do comércio local como alternativa para reduzir aglomerações, visando a diminuição do número de contágio da Covid-19, enquanto municípios vizinhos não os fecham. A situação está cada vez mais difícil para todos, principalmente comerciantes locais e de pequeno porte, que estão apresentando dificuldade e até impossibilitados de honrar seus compromissos financeiros e encargos patronais, e, em especial, o pagamento de funcionários, aluguéis e impostos. O impacto dramático da pandemia do novo coronavírus se faz sentir em todo o segmento da sociedade. Por isso, exige-se um esforço imenso de se manter aberto o comércio como forma de sobrevivência e recuperação da economia, além de garantir o sustento de muitas famílias. Verificamos que o fechamento do comércio em Vargem Grande Paulista nos finais de semana, 27 e 28 de março e 3 e 4 de abril, bem como medidas adicionais restritivas no período de 29 de março a 2 de abril, fez com que a população vargingrande deslocasse para municípios circunvizinhos para realizarem suas compras nos comércios, principalmente aqueles lindeiros na Avenida Ivo Mário Isaac Pires, no lado não pertencente a Vargem Grande Paulista, e na rodovia Raposo Tavares, sentido capital após o KM-39. Isto porque o comércio dos municípios vizinhos ficaram abertos, o que trouxe, de certa forma, prejuízo ao comércio local. O fechamento apenas se justificaria caso fosse feito em todos os municípios da região, e esta é uma questão importante que deveria ser levada em conta pelo CONISUD. Neste sentido, vimos apresentar essa moção de apelo ao senhor prefeito Josué Ramos, no sentido de manter aberto o comércio de Vargem Grande Paulista com todos os protocolos de segurança dos órgãos de saúde, na certeza da vossa compreensão sobre a importância de tal pedido aos nossos estabelecimentos comerciais e à população em geral, na qual esperamos a acolhida à presente moção de apelo. Solicito que seja encaminhada esta moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, Sala das Sessões, vereador Márcio Fernando, 6 de abril de 2021, Juninho Veiga, vereador. Em discussão, a moção 023 de 2021. Gostaria de discutir, senhor presidente. O vereador tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários presentes, essa moção que eu coloco hoje aqui para o Executivo se refere à flexibilização dos comércios na nossa cidade. Aqui, como entrou um projeto de lei hoje sobre a nossa autoria, do Zezinho, do Tom, sobre a flexibilização também das igrejas como serviços essenciais. Tivemos uma prova esta semana, como entrou o projeto de lei sobre o Executivo mandou para essa casa, para antecipação dos feriados. E tivemos uma prova que não funcionou do jeito que era para funcionar. Por quê? Você fecha a Vargem Grande, mas deixa a Cotia aberta, deixa as cidades vizinhas abertas. Então, moradores da nossa cidade foram consumir em Calcaia do Alto, no quilômetro 39, na divisa de Tijuco Preto. Alguns comércios não obedeceram a flexibilização não, o fechamento, que foi decretado isso pelo prefeito. Sei que eu acho que não vai ter mais esse decreto do prefeito, mas ontem mesmo teve uma caminhada na nossa cidade aqui, dos comerciantes,
pedindo a reabertura dos comércios. Eu acho justo da parte deles, porque tem várias empresas que estão fechando no nosso município. Isso no Brasil todo já chegou a 75 mil comércios fechados. E pessoas precisam sustentar sua família. Neste caso, coloquei uma moção para o prefeito, para a área municipal. Mas quinta-feira agora vai ter mais uma sessão. E vou colocar um projeto para o governador também. Vou colocar uma moção para o governador também. Então, quinta-feira vai entrar uma moção. Eu peço para os vereadores que aprovem essa moção, porque, se você pegar a nossa cidade, o prefeito ele não cortou a taxa de funcionamento das empresas, mas deixa elas fechadas, mantém elas fechadas. Tem cidades que, até como Bofete e Pilar do Sul, eles fizeram auxílio emergencial para os comerciantes que pagam aluguel. Agora, fechar o comércio. E por que não tem uma fiscalização concreta? Se você pegar na nossa cidade mesmo, sexta-feira, domingo de Páscoa, sexta-feira agora, a Cacau Show estava aberta. Quantas pessoas tinha lá fora lá? É serviço essencial? Tinha fiscalização? Tinha, na cara dura ainda. Ninguém fiscaliza. Se você passa aí nos bairros aí, a biqueira está aberta lá. Os comerciantes estão parecendo que é bandido querendo vender os seus produtos. Está passando necessidade, passando apelo para vender os seus produtos, para colocar comida dentro de casa. Eu não estou fazendo esse ato político, eu não estou fazendo essa moção contra o prefeito, nem contra o governador. Mas eu acho justo que a gente revê algumas partes. Se o prefeito não flexibilizar, então que ajude com auxílio emergencial para os comerciantes que pagam o aluguel na nossa cidade. Não adianta vir falar para mim, Juninho, não tem dinheiro. Tem dinheiro sim. Lógico que tem. Se o cara quer fazer uma prefeitura de 5 milhões, por que não tem dinheiro para fazer o auxílio emergencial? Está aí. Então, gente, eu peço esse apoio para vocês, que passem essa moção. Não sou contra os comerciantes. Estou aqui também deixando minhas condolências a todas as pessoas que perderam seus entes queridos pela Covid-19. Não é fácil, mas todos nós estamos tomando a precaução, usando máscara, álcool em gel. E, graças a Deus, estamos aqui para lutar. Cada um de nós aqui tem o nosso ganha-pão, tem vários vereadores aqui que tem comércio também. Graças a Deus, Deus abençoe de eu não pagar aluguel. Mas e as pessoas que pagam aluguel, que estão necessitadas, precisando? Fica aqui essa moção de apelo. Muito obrigado, tenham um bom dia a todos. Continue a discussão. Gostaria de discutir, senhor presidente. O vereador tem até 5 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, funcionários da Câmara. Gostaria de justificar meu voto aqui, senhor presidente. Eu sou contrário a essa moção. Contra a moção, não contra o comércio. Sou a favor do comércio, sou comerciante na cidade, já não é de hoje. Meu pai é a primeira loja instalada aqui na cidade do município de Vargem Grande. Então, sou a favor, sou a favor dos comerciantes. Então, acho que essa redação, da forma que foi feita aqui, essa moção, eu não concordo. Eu acho que essa moção deveria ser indicada para o governador do Estado. Então, o prefeito está seguindo todas as normas do Estado. Eu acho que desta forma que deveria ser feito. Então, na quinta-feira, já conversamos até com o Ezequias, na quinta-feira estaremos apresentando o nome de cada um dos vereadores aqui que quiser acompanhar a moção. Na quinta-feira estaremos fazendo uma nova redação e sim indicando para o governador. Eu acho que o governador que tem que tomar as medidas, o prefeito não pode ir contra o governador, mas também não pode ir contra o comércio. Então, ele tem que ir a favor ao governador e a favor ao comércio. Então, na quinta-feira estaremos apresentando uma nova moção aqui, uma nova redação, indicada ao governador, para nós termos também uma resposta do governador. Sabemos que é um momento difícil, a gente sabe que a saúde é em primeiro lugar, né? Eu acho que a economia tem que caminhar junto com a saúde. Então, é um momento drástico, é um momento muito difícil. Então, a gente faz uma nova redação na quinta-feira, indicada para o governador e para o ministro da Saúde, para ele rever a situação de Vargem Grande Paulista, não só Vargem Grande Paulista. Eu acho que os 17, 18 municípios ao redor de Vargem Grande, igual o Juninho falou, tem o Conisud,
Se Cotia não respeitou, fica complicado. A gente tem que respeitar a nossa parte, nós fizemos. Nós falamos com o Caio ontem, que é o secretário da Saúde. O Caio falou que tinha 33 pessoas no nosso PA. E graças a esse feriado que nós fizemos aí durante essas 2 semanas, ou são uma semana, e fechamento aí dos comércios nos finais de semana, caiu para 11 pessoas dentro do PA. Graças a Deus, algumas se recuperaram, infelizmente outras não, mas nossa parte estamos fazendo e precavendo aí sempre da vida e do comércio também local. Então, na quinta-feira, estaremos apresentando essa moção aqui. Gostaria até de pedir o apoio de cada um de vocês, incluir o nome de cada um dos vereadores aqui. Então, estou justificando meu voto aqui, senhor presidente. Eu sou contrário à moção da forma que foi feita, e sou a favor ao comércio aberto. Então, na quinta-feira, estaremos fazendo uma nova moção e apresentando essa casa, se Deus quiser, sendo aprovada aí, e o governador revendo a situação aqui de Vargem Grande Paulista. Meu muito obrigado a todos, um bom dia. Continua a discussão. Gostaria de discutir, senhor presidente. O vereador tem até 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, gostaria de manifestar a respeito dessa moção, considerando aqui, claro, toda a boa intenção do autor, o vereador Juninho, está preocupado com o comércio, assim como todos nós. A situação é difícil para todos, comerciante, para as pessoas que ficaram desempregadas e talvez muito pior para quem perdeu seus familiares também por conta desse vírus maldito. A situação é muito difícil para quem tem que decidir, abrir, fechar. Quem está todo dia vendo os índices da saúde, vendo as internações que acontecem na nossa UBS, às vezes 30, 35 pacientes, 15 pedidos de vaga e a vaga não aparece. Pacientes entubados, a intubação é um procedimento que deve ser realizado em UTI. Pacientes sendo entubados na nossa UBS, para tentar salvar a vida. Sem recursos, tentando fazer o máximo possível para salvar vidas. É uma situação muito difícil, sim. É a atividade econômica e é a saúde. E é muito difícil decidir. Acho que o senhor prefeito, diante de todo esse quadro, levando em considerações as condições econômicas e todas as condições de Vargem Grande Paulista, ele tem feito o máximo possível. Tem feito o que tem dado para fazer, com alguns reparos devem ser feitos. A questão da fiscalização realmente, já foi falado aqui, a fiscalização ela deve ser mais rigorosa, né? E os resultados têm acontecido. O que funciona, o que tem dado resultado? É o isolamento social. Não sou contra o comércio, pelo contrário, a gente sabe a situação, eu acho que precisa realmente ter algum auxílio para os comerciantes, sou muito a favor, Juninho, que tenha auxílio, mas que o governador faça isso. Vargem Grande teria condições, com queda de arrecadação, que esse orçamento que não chega a 200 milhões de reais, é muito difícil, mas eu acho que o governador tem que fazer, e o governador não tem feito. Eu acho que a gente tem. Eu quero aqui também parabenizar aqui a fala do vereador Lucimar, comerciante da cidade, está sentindo os efeitos no seu comércio, nos seus colegas, e falou aqui muito bem. Nós não somos contra o comércio, tem que ser feito alguma coisa pelo comércio, mas nós temos que ser responsáveis também pela saúde. A pior coisa é você ter um familiar seu que é levado pelo Covid. Tem um vídeo aí do prefeito de Mongaguá, que ele diz: eu gostaria que meu pai e meu filho chegassem hoje aqui e falassem: eu quebrei, mas eu vou me levantar, porque eu estou vivo. E ele não vai poder falar, porque o pai morreu, porque o filho morreu, o irmão morreu, e perderam a vida e não vão conseguir mais levantar. Então, acho que realmente, na quinta-feira, Lucimar, nós já havíamos conversado, inclusive com o Ezequias, vamos fazer uma moção ao governador, para que ele tome as providências, sim. E nós sabemos também do aspecto jurídico. Os prefeitos que estão fazendo decretos, ampliando o funcionamento diversamente do decreto do governador, está derrubando na justiça. E a gente sabe disso. Então, compensa fazer esse decreto e depois ser derrubado na justiça?
Não sei. Só um reparo que eu faço aqui, se me permitirem, eu acho que não comparar comércio com biqueira, isso aí foi realmente uma infelicidade. O comércio é digno, o comércio não pode ser comparado jamais com biqueira. E se tiver biqueira, acho que tanto eu como o vereador, qualquer um que souber aqui e quiser ligar no 90, denunciar a biqueira, porque é crime. Biqueira é crime, não é o nosso comércio. Nosso comércio, pelo contrário, leva o sustento para todos os familiares, né? Só essa parte, mas acho que foi uma infelicidade do vereador. Mas no mais, senhor presidente, também voto, assim como o vereador Lucimar, voto contra a moção da forma que ela foi apresentada. E na quinta-feira, com certeza, nós estaremos fazendo uma outra moção ao senhor governador, consciência ao senhor prefeito, para que ajude o comércio, que faça uma bolsa comércio, que faça um auxílio, que peça ao governador também que faça isso, que ajude o nosso município, os comerciantes, para que as pessoas também não percam seus empregos. Muito obrigado, senhor presidente, nós pais, senhoras e senhores. Continua a discussão. Gostaria de discutir, senhor presidente. O vereador tem até 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores pares, bom dia a todos os presentes. Essa questão de decreto do governador, desde o ano passado, eu venho discutindo e falando que há erros nesse decreto. Por motivos simples. O governador decretou que as igrejas poderiam usar 40%, 30% da capacidade. Mas o transporte público não existe. No transporte público não existe essa capacidade. Sempre a gente vê o transporte público lotado, trens, metrôs, ônibus. Nas filas do trem, do metrô, do ônibus, um metro e meio de distanciamento. Isso é interessante, isso é bacana, mas dentro não. Então, há erros, sim. Então, nós não podemos também seguir também todas essas normas que o governador está impondo, porque há erros, nós estamos vendo isso com toda clareza. Coloca esse ou aquele comércio como essencial. Nós sabemos que todos os trabalhos são dignos, que levam o sustento para casa, é essencial. Mas devido ao momento de pandemia, tem as restrições, e lógico, temos que seguir. Agora, colocar uma banca de jornal como essencial, então todos os comércios são essenciais, todos precisam trabalhar, isso é fato. Eu acho que o essencial, no meu entender, se a pessoa ficar um momento, um dia ou 2 dias sem aquilo, pode chegar ao óbito, que seria o alimento e a medicação. Se você ficar 1 ano, 2 anos sem comprar uma revista, um jornal, você não vai morrer por causa disso. Então, tem coisas muito mais essenciais que nós estamos vendo no dia a dia que precisa ser revisto. Isso eu venho falando desde o começo da pandemia do ano passado. Em abril, nós aprovamos aqui nessa Casa de Lei uma moção de apelo pedindo isenção de taxas para os comércios que se encontram fechados devido aos decretos e devido à pandemia. Infelizmente, não foi atendido, porque é uma renúncia de receita, o governo municipal tem que buscar outras fontes para suprir essa renúncia. Essa moção vem numa hora boa, mas talvez com o contexto o contrário, ela tem que vir lá de cima para baixo, porque as ordens, os decretos são impostas pelo governo estadual e os prefeitos vão seguindo, fazendo alguns ajustes que é necessário. Então é justo, Juninho, parabéns, por pedir um auxílio aos comerciantes. O meu comércio também está fechado já há mais de 1 mês. Infelizmente, tem outras pessoas que dependem do comércio, do meu comércio, do comércio de outros que estão aqui nessa Casa de Leis, como também do comércio na nossa cidade, e estão sofrendo com isso. Então é preciso, sim, fazer algo. O governo estadual poderia muito bem isentar os comerciantes de pagar taxas de água e de luz, porque são empresas ligadas ao governo do estado. Ele poderia, sim. Tem as taxas de ISS que poderia ser descontado, com certeza. Então é preciso fazer algo, não tenha dúvida. Então esse é o caminho que nós estamos buscando formas para tentar ajudar o comércio do modo geral. Sou a favor, sim, da abertura do comércio, porque eu tenho certeza, porque o comércio, na verdade, tem muito mais controle e está seguindo muito mais as normas de vigilância sanitária do que simplesmente os bancos. Você vai lá nos bancos, nos caixas eletrônicos, todo mundo tocando a mesma tecla, ali sim, prolifera muito fácil o vírus. E não tem álcool gel.
sendo que dentro dos comércios tem álcool gel. Dentro dos comércios tem um controle, muito mais do que nos bancos, nas agências bancárias. Mas, enfim, são coisas que precisam ser revistas, sim. Nós estamos aqui buscando essas formas. Mas, infelizmente, hoje eu vou ter que votar contra nessa moção de apelo devido à forma, o texto que foi feito. Começando de baixo para cima, mas tem que começar de cima para baixo. Mas vamos buscar formas, sim, para ajudar a população, no modo geral, tá fazendo o seu trabalho como deveria fazer, buscando vender os seus produtos. Mas tem coisas muito mais necessárias que precisa estar fazendo, que seria acelerar esse processo das vacinas para a nossa cidade. Mas, infelizmente, um depende do outro e assim vai. Mas, se Deus quiser, isso vai ser solucionado o mais breve possível. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. A moção foi reprovada por 6 votos contra e 4 favoráveis. Nada mais havendo a tratar. Conforme escrito terminal, cede a palavra ao vereador Zezinho. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Eu pedi para fazer uso da palavra. Aqui, alguns vereadores falou da questão dos comércios. Eu sou totalmente contra o fechamento dos comércios. Sou totalmente contra, porque não só o comerciante depende do seu comércio. Ele tem funcionários. E são pais e mães de família que precisam levar o sustento para dentro da sua casa. Sabemos que existe essas situações vêm do governador para o município, o prefeito tem aderido a isso, mas o prefeito também ele tem autonomia, ele tem poder para poder deixar os comerciantes trabalhar, de forma que eles tenham os cuidados devidos, atendendo os clientes com horário marcados, trabalhar ali nas redes sociais, mas Vargem Grande, infelizmente, não tem acontecido isso. Mas eu tenho visto aí que os grandes comércios têm estado abertos. A gente vê, por exemplo, você pega os bancos, pior situação é o banco, então tem que haver fiscalização. O município ele tem uma responsabilidade também de fiscalizar. E eu não vejo fiscal, não vejo a guarda municipal, o fiscal da prefeitura fiscalizando. Ou talvez o próprio Poder Executivo notificando os bancos para que toma as providências em relação a questões de você entrar no banco e você não ter um álcool gel. Você não vê um distanciamento, muitas das vezes, dentro dos bancos. Então, isso acho que precisa ser fiscalizado, sim. A gente vê empresa, tem chegado, inclusive, para mim, algumas empresas trabalhando aí nas situações precárias, sem nenhumas condições de trabalhar na pandemia. Mas está funcionando, mas não existe uma fiscalização. Mas os pequenos comércios, que dependem ali, que pagam seus aluguéis, que têm impostos para pagar, que têm funcionários, estão com as portas fechadas. Infelizmente, não vão abrir mais. Muitos comerciantes não vão mais abrir as suas portas, porque não têm condições de sobrevivência. Eu acho que o prefeito deveria, sim, talvez ter um pouco mais aí de eficácia, de buscar junto ao governo do estado, de trabalhar mais um pouquinho aí para que ajude os comerciantes. Então, a minha indignação é contra essas situações que a gente vê nos bancos, vê nos grandes mercados, por exemplo, lotado. Falo porque a gente vê nos mercados aí, não estão atendendo nenhuma exigência. Mas falta fiscalização. Eu acho que o município, que eu falo mais uma vez, eu acho que o Poder Executivo tem que, sim, fiscalizar, tem que reforçar o efetivo para que haja fiscalização nesses setores aí. Por enquanto é só. Obrigado, senhor presidente. Conforme escrito o terminal, se dá a palavra ao vereador Juninho Veiga. O vereador tem até 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez ocupo essa tribuna para justificar a questão da moção reprovada aqui nessa casa. Vi que muitos justificaram por não ser contra os comerciantes, mas votaram contra uma benfeitoria. Na verdade, é um pedido para o prefeito. É um pedido para o prefeito.
A gente formaliza para o municipal. A gente formaliza para o municipal e a gente formaliza para o órgão estadual. Sobre a questão, o Zezinho deixou bem claro aqui, sobre a questão das fiscalizações da nossa cidade. Está sendo falhas também. Vários comércios estão funcionando indevidamente. Eu acho que, se for fazer o lockdown, então que faça geral. Tem a CIOeste, pega o presidente da CIOeste, então que feche Cotia, feche Osasco, feche Carapicuíba, feche Imbu, feche Vargem Grande. Aí eu concordo. Agora, fechar Vargem Grande e deixar Cotia aberta, Vargem Grande está sendo respaldado. Não. Foi um tapa na cara para os comerciantes, porque o cliente dele foi para Cotia, foi em Calcaia do Alto, foi para o Águas Preada, foi para o 39. E nós somos comerciantes. Eu falo aqui hoje aqui para vocês a dificuldade que a gente vê na rua. Eu e minha família temos padaria há 25 anos na nossa cidade. E a gente vê os comerciantes, clientes reclamando que está faltando dinheiro para comprar o pão. Quantas pessoas a gente está ajudando? Agora nós somos comerciantes. Mas a gente tem nosso ganha-pão aqui. Cada um dos vereadores que estão aqui ganha 10 pau por mês. E o pessoal lá fora ganha 10 pau por mês? Não ganha. Tem cesta básica por mês? Todo mês tem cesta básica? Não tem. Tem comida? Os caras estão se virando. No delivery, na internet. Se você pegar a nossa cidade, como eu coloquei aqui, o banco está lotado, os bancos estão lotados, o Bradesco, a Caixa. Essa semana foi a Cacau Show. Você pega a casa de tinta aqui na nossa cidade, está aberta, é essencial? Não é. Você vê loja de carro aberta aqui na cidade. Com exclusividade, vereador, não é da sua família, fica em paz. Mas eu vi na nossa cidade aqui aberta. Então a gente tem que agradar uns e desagradar outros. A lei, se é para todos, a lei é para todos. Que sirva para todos. A fiscalização passou uma par de vezes ali na frente da Cacau Show. Fechou? Não. Eu sou contra fechar a Cacau Show? Não. Tem que vender. O cara precisa pagar o aluguel dele. Ele precisa pagar a franquia dele. Ele precisa pagar os funcionários dele. Ele precisa colocar comida dentro da casa dele. E as dívidas não param de chegar. O prefeito cortou a taxa de funcionamento? Não. Foi cobrado lá. Essa semana, uma comerciante publicou lá. Veio R$500 de taxa de funcionamento. Como que ela paga uma taxa de funcionamento da empresa dela com a empresa fechada? Não é justo. Como eu coloquei, várias cidades aderiram o auxílio emergencial para empresas que pagam aluguel. Acho justo o prefeito rever isso aí. Vários contratos da prefeitura foram cortados, vários contratos estão sendo analisados para ser cortados também. Então, que ajude a população, que ajude o comércio. Se não vai abrir, ajude o comerciante. Aqui, vereador, quero colocar aqui que eu não igualei a biqueira, não igualei a biqueira ao comércio. Eu estou colocando aqui, se você passar na cidade e você vê onde tem aglomeração, você já vê... Não, aqui ninguém é besta, a gente já vê o movimento, a gente já sabe o que é. A gente denuncia? É o sistema brasileiro, infelizmente. Está aí, você denuncia lá, o cara no outro dia está lá com outro cara novo lá vendendo droga. Mas o comerciante, para ele vender lá uma sandália, o cara para vender um carro, o cara para vender um pão, o cara parece que está vendendo droga, cara. O cara tem que vender escondido. O cara para cortar o cabelo, o cara tem que abrir e fechar ali e ficar de olho. Quantas vezes lá o vereador passa por necessidade, o vereador já fechou o salão dele lá. A gente vê vários comércios na cidade aqui, serviços essenciais para uns, banca de jornal é serviço essencial. Então, para mim, serviço essencial, eu coloco o pão de cada dia na casa do munícipe. Então, bom dia a todos. Conforme escrito no terminal, ceda a palavra ao vereador Marcelo Lenha. Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, quero deixar também bem claro aqui, filho de comerciante lá do Tijuco Preto. Meu pai foi o primeiro taxista, um dos primeiros taxistas do bairro Tijuco Preto. Hoje, como comerciante também, juntamente com a minha família, está aí um exemplo. As situações que estão ocorrendo, a culpa somos de nós, governantes.
A culpa vem da onde? Vem do Senado Federal? Vem da onde? Vem do governo estadual? Nós temos uma parcela de culpa, sim. Mas veja lá, o comércio mesmo da minha família fechou. Por que que fechou? Foi do início. Aonde o governador, aonde o presidente entraram numa discussão. E quem pagou por isso? Somos nós, comerciantes. Somos nós, munícipes. Somos nós, o pequeno político. Somos nós. O dever do governo do Estado é o quê? Zelar pelo quê? Saúde, educação, segurança pública. Mas muitas vezes está sendo omisso. As prefeituras estão pagando por isso. A baixa da arrecadação. Você vê muitas cidades aí entrando, sim, junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário, para que consiga, sim, as próprias prefeituras se sustentarem. Fico aqui, deixo aqui meu voto referente à moção, aonde foi dito aí que vai rever uma nova moção, para que isso o governador tome as devidas providências referentes não só à Vargem Grande Paulista, em toda a nossa cidade. É complicado você ver a sua cidade de Vargem Grande Paulista fechada. E eu moro dentro de um bairro onde a vizinha está aberta, aqui está fechado, prioridades para algum, prioridades para outros. Então, essas situações, nós temos que tomar as devidas providências. Então, vamos fazer aí, peço o apoio dos nobres companheiros, vamos elaborar, é uma Câmara Municipal, é um Legislativo, vamos elaborar, sim, uma moção, vamos elaborar um projeto, junto ao governador. É engraçado, né? A gente elabora, às vezes, uma moção, a gente elabora um projeto, às vezes é uma pequena gota, mas isso pode salvar vidas. E o que pode acontecer dentro de Vargem Grande Paulista? Qual é a parte mais necessária para que o comércio abra? Eu falei ontem, numa reunião que nós tivemos aqui, eu sou extremamente favorável que o comércio abre 24 horas. Por que motivo? Para não ter aglomeração. Se a pessoa vai 4 horas da manhã, vai 5 horas da manhã comprar no comércio, não vai ter aglomeração. Quem tem aglomeração são os grandes comerciantes, são grandes. Quem são os grandes comerciantes? O próprio governo. O pedágio fechou? Não. O transporte público fechou do estado de São Paulo, do Brasil, de outros lugares? Fechou? Não. Então, esses são os grandes empresários. Esses são os grandes comerciantes. E o pequeno, que sobrevive do quê? Como foi dito, do ganha-pão do dia a dia, está fechado. Então, vamos elaborar, vamos trabalhar em conjuntos, não vamos fazer essa guerra política, aonde o governo do Estado e o governo federal está tendo essa guerra política. Qual é a prioridade hoje para nós? Não é uma discussão. É a vacina. É a única solução. É a única. É difícil você estar do lado ali, perdendo um amigo, perdendo um familiar. Isso está difícil para a gente. Muitas pessoas... Está lá o pequeno comércio da minha irmã. Fechou as portas, está lá, fechado. Fechou, não vai abrir mais. Por que motivo? Como foi dito aqui, é melhor eu estar vivo do que eu estar morto. E eu vou me reguer, é o que ela fala todos os dias. Ela fala isso todos os dias. É difícil a gente ver o dia a dia um amigo quebrar. É difícil você ver o dia a dia um amigo falecer. Quantas pessoas aqui são comerciantes? Conte vocês, vereadores. Eu acho que a maioria é comerciante aqui. Eu sei a dificuldade do dia a dia. E eu sei a dificuldade do própria população hoje que vem pedindo na porta da sua casa um prato de comida, um alimento. Você sabe disso. Estou aqui à disposição de Vossas Excelências para a gente discutirmos, levarmos a coisa mais séria. Conforme escrito no terminal, cede a palavra ao vereador Marcelinho do Conselho.
Não, o seu. Ah, tá cortado. Por isso aqui, ó. Cortado. Tá liberado. Bom dia a todos os vereadores, bom dia a todos os presentes. Eu quero começar a minha fala aqui justificando o meu voto, né? A moção que o Juninho fez é uma moção muito bem feita, mas o meu voto contrário foi por conta do endereçamento, porque eu acho que teria que ser direto para o governador e não para o prefeito. Até porque o prefeito tem falado aí diariamente que ele está seguindo o decreto do governador. Ele poderia atuar nas questões mais restritivas e não nas questões de flexibilização, né? Sou a favor também do comércio aberto, é lógico, né? Acho que não tem nenhum vereador aqui nessa casa que seria contra isso, de forma responsável, cumprindo aí todos os protocolos que a saúde impõe, né? Falar do Covid, a gente falava do Covid há 6, 7, 8 meses atrás, era uma coisa que estava muito longe da gente, né? Então, você ouvia falar isso, você assistia isso na TV, mas você não conhecia nenhum caso próximo, né? E hoje, quando a gente fala dessa doença, a gente se depara com pessoas, né, com familiares, com amigos, com pessoas que passou muito mal. Aqui nessa Casa de Leis, nós temos o Ezequias, nós temos a André, né, o esposo dela também. Uns passaram mal, outros não tiveram sintomas nenhum, outros vieram a falecer. Então, uma doença esquisita, né, que a gente já tem um ano, né, do Covid, que a gente está convivendo com ela, e poucas pessoas sabem explicar, de fato, que tipo de doença é essa, né? Tem casos que o marido dorme com a esposa pega e o marido não pega, né? Então, um negócio esquisito. Foi feito um isolamento agora, eu tenho até os dados aqui, do dia 22 a 27/3, a gente tinha, o atendimento no posto de saúde era de 877 pessoas. Do dia 28/3 a 2/4, teve uma queda de 46%, né? Foram atendidos 467. Também há uma discussão muito grande quando se trata do lockdown, né? Que resolve, isso não resolve, cada um fala uma coisa, né? Muitas das vezes sem ter aí um estudo mais aprofundado, sem ter a ciência por trás. Mas em Vargem Grande, pelo menos pelos números que nós temos aqui nesse feriado prolongado, teve aí uma queda significante de casos no nosso posto de saúde, né? Eu acho que a abertura do comércio local aqui de Vargem Grande Paulista, não dá para a gente ficar falando de outros municípios, que cada um tem as suas regras, cada um tem a sua política lá do município, as suas próprias características. Deu resultado, né, o lockdown. Eu tenho conversado com alguns vereadores aqui, e eu falo muito sobre o lockdown. Eu acho que o lockdown, do jeito que está sendo feito na cidade, eu não sou a favor, eu sou contra. O comerciante A, ele segue todas as riscas, cumpre todas as regras e fecha o comércio dele, e o comerciante B abre escancaradamente, sem ter nenhuma fiscalização adequada para que isso seja, né, sanado, digamos dessa forma. Então, um lockdown desta forma é complicado, porque um abre, o outro fecha. Eu tenho um colega meu que é comerciante, tem um comércio, ele fechou, né, seguindo as normas, o outro cara, no mesmo segmento, abriu, e aí ele me liga e fala: pô, vocês pedem para a gente fechar, a gente fecha. E o cara que está no mesmo segmento que eu está aberto, inclusive tomando meus clientes, né? Então, a gente fica realmente com as mãos atadas nesses casos, porque você fala com o prefeito, ele fala que de fato não tem braço para fiscalizar a cidade inteira, né? E aí eu acho que para fazer lockdown, então teria que fazer aí uma força-tarefa para fazer bem feito, né, vereadores? De qualquer forma, o meu voto foi contrário à moção do Juninho, não por conta pessoal, mas por conta do endereçamento. A gente já está também providenciando uma moção
para quinta-feira, com um direcionamento para o governador. E, no momento, é isso que gostaria de falar para vocês e justificar o meu voto também. Bom dia a todos. Conforme inscrição terminal, cedo a palavra ao vereador Ney. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhoras e senhores, gostaria de manifestar aqui ao final que eu realmente entendo a preocupação de todos os vereadores. Tenho uma consideração enorme pelo vereador Juninho, não é nada pessoal, Juninho, são pontos de vistas, né? Sei que você está fazendo no melhor das boas intenções, procurando acertar, procurando alguma coisa para que melhore a situação do comerciante, que eu também sou sensível, tenho muitos amigos no comércio e realmente alguma coisa precisa ser feita. Acho que o governador precisa também auxiliar muito nessa questão, fazer uma bolsa de ajuda aos comerciantes, precisa fazer sim. Gostaria de lembrar aqui, no final do ano passado, fiz aqui uma solicitação que o senhor prefeito isentasse os condutores de van escolar das suas taxas, fui atendido, porque se não trabalharam, por que pagar taxa? O prefeito atendeu. Foi falado aqui, por isso que é importante esse debate, se não funcionou, tem que se cobrar pelo menos proporcional a essas taxas de funcionamento, tem que haver desconto para as pessoas, tem que diminuir esse valor, tem que abater, temos que criar alguma condição favorável para os comerciantes, sim. Nós precisamos ver o que fazer, o que é possível dentro da legislação, dentro do orçamento de Vargem Grande. E a situação é muito difícil, eu sempre me coloco na situação do outro, quando eu vou solicitar alguma coisa. Solicitar aquilo que no lugar do outro eu faria. Não solicitar aquilo que no lugar do outro eu não faria ou não teria condições de fazer. Nós estamos falando de vidas. Hoje mesmo aprovamos aqui algumas homenagens, lembranças da Elídia, da Flávia, que não vão trabalhar mais, não vão receber mais nada, porque perderam a vida. O tio da Sueli, minha mulher, Gasolina, a maioria conhece aqui, ele foi trabalhar, precisava trabalhar, desaposentado, infelizmente pegou o vírus e não vai mais trabalhar porque faleceu. Então é uma situação muito difícil, muito complicado mesmo. E o nosso sistema de saúde não dá conta de tudo. Tem uma outra questão também, né? A gente abrir, não pode, a legislação não permite, está sendo derrubado os decretos, como o vereador Marcelinho falou. O prefeito ele tem o poder de restringir ainda mais, de flexibilizar, diferente do decreto do prefeito, não tem sido derrubado na justiça. Mas vamos imaginar que tivesse, flexibiliza, aumenta os índices de internação, pede-se a vaga ao governo do Estado, e o governo do Estado vai falar o quê? Você flexibilizou, você aumentou os casos, né, de contágio, de necessidade de hospital na sua cidade, e agora você quer o hospital. Será que nós seremos atendidos? Só ver isso também. É muito difícil, não é fácil. Eu gostaria que todos os comércios estivessem abertos. Quem não gostaria? Todo o comércio aberto, todo mundo trabalhando normalmente. É à vontade. E que a gente, eu acredito, só vai alcançar isso quando todos estiverem vacinados. Nessa vacina, por conta de um governo federal irresponsável, negligente, inútil, que não tomou as medidas na hora certa, estamos pagando agora. Negligenciou, a Pfizer entregaria 70 milhões de doses em dezembro, não quis comprar, porque era uma gripezinha, porque eu não sou coveiro, só vai morrer só vai morrer idoso. Era essa a fala do presidente. Negligenciou e hoje o país inteiro paga a conta com as mortes. Não precisa usar máscara, pode aglomerar à vontade, toma aí o kit Covid, que hoje está levando as pessoas para a fila do transplante, e a gente está pagando o preço, infelizmente, né? Não adianta procurar culpado? Nós precisamos saber o que se errou para poder consertar.
e ficamos por último na fila da vacinação, correndo o risco de ser o campeão mundial de mortes pelo Covid. De tantos países que existem no mundo, o Brasil precisava ser o campeão mundial de mortes? Não precisava. Houvesse um governo competente, houvesse um governo sério, houvesse um presidente que realmente, de fato, gostasse da sua população. E não é o caso, né? Mas, na quinta-feira, com certeza, faremos uma nova moção encaminhada aos... Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.